Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, o Sem Notícias desta sexta-feira já está começando, trazendo os principais destaques de Linhares e região, e você vai ver na edição de hoje. A Prefeitura de Linhares divulgou a programação do Carnaval em Regência, Pontal e Povoação. Nesse sábado, o blues será o ritmo que vai agitar Pontal do Ipiranga na Primeira Avenida. E ainda, a Secretaria de Meio Ambiente de Linhares continua monitorando balneabilidade dos principais balneários da cidade. Farmácia Cidadã Estadual em Linhares vai para novo endereço a partir da próxima semana. Hoje é o dia da coluna Hora H com dicas de moda masculina com o nosso consultor Juba. O caso do senhor Gilmar Alves Pinto, que a família alega estar preso injustamente, é o assunto da nossa entrevista de hoje com o advogado e professor Bernardo Augusto. Confira também os destaques do nosso esporte. Essas e outras informações a partir de agora no Sem Notícias. Linhares TV aqui. A você que nos acompanha em canal 16.1 em HD e também pela Sky 316.1, eu agradeço a audiência. Esse último final de semana antes do Carnaval promete ser bastante movimentado nas lagoas e praias aqui de Linhares. Bom, o sol forte e muito calor devem atrair milhares de pessoas aos balneários. A Secretaria de Meio Ambiente do município tem feito estudos semanais sobre a qualidade da água desses locais. Veranistas devem ficar ligados nos pontos considerados próprios para banho em Linhares. O processo, conhecido como balneabilidade, capaz de apontar esses locais, foi colocado em prática no município e apontou onde o turista local terá água de boa qualidade para recreação de contato direto e prolongado. É o caso de natação, mergulho e lazer. Através dessa iniciativa da Prefeitura Municipal, os veranistas poderão escolher um dos 10 pontos que estão próprios para banho nas praias e lagoas. Depois da divulgação de uma classificação de balneabilidade, válida até a próxima segunda-feira, dia 4 de fevereiro, ao todo, esses 10 pontos localizados em praias e lagoas serão analisados e monitorados semanalmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Departamento de Recursos Naturais. As lagoas Nova, das Palminhas e Juparanã estão liberadas para um refrescante banho nesse calorão que faz em Linhares. No balneário de Pontal do Ipiranga, há 4 pontos próprios para banho: Primeira, Segunda e Terceira Avenidas, além do Riozinho. Na Praia de Regência, 2 pontos estão liberados: na Rua Principal e no Projeto Tamar. Em Povoação, 1 ponto está apto: o da Rua Principal. A mudança das classificações se deve a fatores como estiagem prolongada, ocorrência de chuvas e condições da maré. Dependendo dos resultados das amostras, o ponto de coleta pode mudar de próprio para impróprio de uma semana para outra. As placas serão atualizadas conforme recomenda a Resolução 274/00 do Conselho Nacional de Meio Ambiente. As condições serão divulgadas no site oficial da Prefeitura e nas redes sociais do município, e também no ponto de análise, onde em breve serão fixadas placas de informações se a praia ou lagoa está própria ou imprópria ou interditada para banho. A banda Chubb's Blue Band vai agitar os amantes do blues nesse sábado em Pontal do Ipiranga. A banda é a atração convidada pela Associação de Moradores em parceria com a TV Sim, Nico Alimentos e com o apoio da Prefeitura de Linhares. O show começa às 8 horas da noite no palco da Primeira Avenida. A Prefeitura de Linhares também divulgou a programação do Carnaval 2019 nos 3 principais balneários do município. Em Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação, haverá shows a partir da próxima sexta-feira. Além das dezenas de bandas, haverá dança e os tradicionais bloquinhos de rua e, claro, as fanfarras, que vão puxar os foliões pelas ruas das praias de Linhares. Durante os 5 dias de festa, a Prefeitura, em parceria com as associações de moradores dos principais balneários, preparou uma programação diversificada para agradar a todos os públicos e idades. Vai ser um carnaval bastante animado aqui em Linhares. Sexta-feira é dia da coluna Hora H com dicas de moda masculina com o consultor Juba. Veja a coluna de hoje.
Fala aí, rapaziada, hoje eu vim trazer 3 modelos de óculos de sol que você vai usar como tendência para 2019. Estão vindo quentes aí. Fica ligado nessas imagens que estão no seu televisor agora. Porque a primeira armação que eu quero falar é essa que está aparecendo aí, que é a geométrica. Você pode usar modelos hexagonais ou octagonais, com cantos arredondados ou cantos também com uma marcação um pouco mais firme, que é a tendência fortíssima para 2019. Essa segunda imagem já traz uma mistura de materiais. É outra tendência que vem forte e se destaca para as próximas estações também. Geralmente é utilizado material de armação e outro material para haste, o material de madeira, que pode ser de plástico, e o material da haste geralmente fica o metal. A terceira armação é a retangular. Nessa ideia linear ou uma ideia mais horizontal, fica muito massa para quem tem um rosto oval ou um rosto redondo. Tudo bem? Na semana que vem eu quero falar um pouco mais, não, na verdade eu quero trazer para vocês todo o resultado do café verde da Rinode. Fica ligado aí, até o próximo Hora H. Valeu, Juba, obrigado pela participação, bom final de semana e até sexta-feira que vem. Veja como fica o tempo neste sábado de verão com muito calor em nossa região. O sábado vai ser de sol entre nuvens, sem chuva. As temperaturas continuam elevadas. Linhares com mínima de 23, máxima 37 graus. Em Colatina, mínima de 21, máxima de 34. São Mateus com mínima de 24 e máxima de 37 graus. Em Vitória, mínima também de 24 e a máxima de 36 graus. E a seguir você vai ver, a Farmácia Cidadã Estadual vai estar em novo endereço a partir da semana que vem, aqui em Linhares. É um instante só. A fiscalização de obras e posturas de Linhares identificou entulhos descartados de forma irregular em calçadas, passeios públicos e ciclovias em vários pontos aqui da cidade durante esta semana. De acordo com o chefe de fiscalização de obras e posturas, Laurindo Charles, o descarte de materiais provenientes de limpeza de lotes ou de quintais, material de construção, entulho de obras ou demolições, folhas, galhos e podas de árvores dos jardins e quintais particulares, todo esse material é de responsabilidade do proprietário ou responsável pelo imóvel. Quem desobedecer o cronograma poderá sofrer penalidades com multa no valor de R$ 251, podendo chegar a R$ 1.256. A Secretaria de Estado da Saúde informou que a Farmácia Cidadã Estadual, que funciona aqui em Linhares, vai passar a funcionar em novo endereço a partir da próxima segunda-feira e vai atender normalmente. A unidade que atendia na rua João Francisco Calmon, no centro, será transferida para um outro imóvel também no centro da cidade. De acordo com a coordenadora das farmácias cidadãs estaduais, Laís Frigini, a mudança aconteceu porque a infraestrutura do imóvel onde ficava a unidade, a farmácia, já não comportava mais a quantidade de usuários e não tinha espaço suficiente para armazenar os medicamentos. Portanto, fique atento, então, à divulgação do novo endereço. A gente confere como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 386 a saca. Arábica 7, R$ 342. O Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 294 a saca. E a Altemar Félix traz agora os destaques do esporte. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Aqui em Linhares e região, as equipes têm se movimentado para amistosos como o Ferroviário do Palmital, que vai jogar contra o Arena do Aviso neste final de semana, e tem artes marciais chegando. Vamos conferir a agenda. Amistosos neste sábado, Arena do Aviso e Ferroviário do Palmital, às 15 horas, no campo do bairro São José. Neste domingo, dia 24, o Botafogo do BNH enfrenta o Barra Seca, lá em Barra Seca, pertence a São Mateus, né? Ali na divisa. Horário, 13h15 horas. Local, Campo de Barra Seca. Para quem não sabe, o lutador de para-jiu-jitsu, Rafael Salgado, ficou em terceiro lugar no National Pro, em Curitiba, no último final de semana. Mais uma equipe chega ao futebol amador de Linhares. Trata-se do Manchester, categoria de veteranos de bebedouro. Então, bem-vindos.
Obrigado, Altemar, pela participação. Bom final de semana. Depois do intervalo, o bate-papo é com o professor e advogado Bernardo Augusto, comentando a prisão do trabalhador rural Gilmar Alves Pinto, que foi preso, segundo a família, injustamente, né? Ele acabou sendo confundido o nome dele com o acusado de um crime e está na prisão aqui em Linhares. O bate-papo é daqui a pouquinho. Pois é, minha gente, nós mostramos na última edição do Sim Notícias o caso do senhor Gilmar, né, que foi preso na semana passada numa blitz da PM em Rio Baranal, exatamente por ter um nome igualzinho, né, de uma pessoa que estava sendo procurada pela Justiça. Bom, para comentar um pouquinho essa situação dos homônimos, né, pessoas que têm o nome igual uma das outras, eu converso com o advogado e professor universitário, professor Bernardo Augusto. Tudo bem, professor? Tudo bom, Cláudio? Tudo bom, pessoal? Professor, uma situação realmente que traz um constrangimento muito grande, né? Situação complicada, porque isso envolve, né, Cláudio, uma série de implicações, de consequências, de responsabilidade. O caso do senhor Gilmar, consequentemente, gerou aí implicações na ordem familiar, provavelmente deve ter atingido o trabalho dele e, com certeza, até a própria imagem dele. Então, até reverter uma situação dessa, naturalmente gera muito desgaste, é complicado. Agora, professor, o que chama a atenção é exatamente essa falha, e isso não é a primeira vez, isso ocorre pelo Brasil afora, a gente tem registrado isso, essa falha do Estado, né, porque, por exemplo, a gente tem, se alguém tem uma dívida, né, a diferença, aí tem duas pessoas com nomes iguais, uma dívida, a diferença de uma pessoa para outra é exatamente ali o número do CPF, né, o nome de pai e mãe, aí não, o verdadeiro devedor é fulano e não cicrano. Mas nessa questão do direito penal tem essas falhas, né? E isso serve até de, vamos assim dizer, de uma reflexão para que haja uma melhora no serviço do ponto de vista da identificação do indivíduo, né? Porque o indivíduo ele não é identificado, ao meu entender, somente pelo nome. O indivíduo ele tem um CPF, ele tem uma identidade, ele tem a filiação. Então, realmente, há identificação para que não haja uma confusão de nomes iguais, porque é comum haver nomes iguais, mas é muito difícil, além de nomes iguais, ter o mesmo nome da mãe, o mesmo nome do pai, o mesmo CPF, a mesma identidade. Então, que isso sirva de uma reflexão ao Estado, vamos assim dizer, para que faça, na hora de identificação do indivíduo, uma identificação mais apurada, Cláudio, uma identificação mais detalhada. Porque aí a gente evita uma série de aborrecimentos, constrangimentos que provavelmente o seu Gilmar deve ter sofrido. Pois é, alguém pode dizer o seguinte, mas ficou poucos dias na cadeia. Agora, gente, ficar preso, a pessoa ir para uma penitenciária que seja por horas, né? Ou um dia, é uma situação muito humilhante. Né? A Constituição Federal, me permite até a gente caminhar um pouquinho para a Constituição Federal, ela trata uma série de direitos fundamentais que cada um tem. E um dos direitos fundamentais é o direito à liberdade de ir e vir. E conscientemente, psicologicamente, você ter de uma hora para outra, sem ser autor daquele crime, vamos falar no contexto geral, até porque tem que ser investigado, né? Abrindo um parêntese, por mais que há uma similitude de nome, o Poder Judiciário tem que adotar os procedimentos legais para investigar e averiguar realmente essa situação. Mas saindo desse enfoque, Cláudio, a Constituição, como falamos há pouco, ela tem esse direito dessa liberdade de ir e vir. E se você ter a sua liberdade privada por algo que você não fez, como você muito bem falou, ainda que seja um dia preso dentro de um quarto, preso numa penitenciária, numa cadeia, grave, né? É muito grave. Isso viola a dignidade da pessoa, né? Que tanto a Constituição prega e faz acontecer. Pois é, para quem está em casa e não acompanhou, não viu a reportagem, gente, o caso é o seguinte, vou resumir aqui. Gilmar Alves Pinto é o nome do senhor. Ele estava em Rio Baranal e foi abordado numa blitz da Polícia Militar. Os policiais pegaram o documento dele, fizeram uma busca e descobriu que havia um mandado de prisão, professor Bernardo, de um crime cometido em 2003, ou seja, há 16 anos. Mas, na verdade, segundo a família, segundo testemunhas e amigos, o Gilmar, que foi preso semana passada, né? Ele foi abordado nessa blitz semana passada, ou seja, 16 anos após o crime. Na verdade, não foi ele quem cometeu, segundo a família e o próprio advogado que o está assessorando. E essa fala sua demonstrando para nós esse tempo todo, 16 anos, e de repente foi pego e conduzido e ter a sua liberdade restrita, isso dá uma sensação para o cidadão, né, para a sociedade, uma certa insegurança jurídica. Né? Quer dizer, é algo de 16 anos atrás
carente de uma verificação melhor, mais detalhada para identificar as pessoas, e de repente a pessoa é abordada, conduzida e se encontra no momento. Então são erros, né, que acontecem, que sirvam para que os órgãos competentes, os agentes competentes, realmente passam a mudar esse tipo de abordagem, esse tipo de acontecimento, porque como nós falamos no primeiro momento, né, gera uma insegurança jurídica e, consequentemente, você acaba gerando todo um transtorno, até mesmo psicológico. Não apenas a pessoa, mas a família, que naturalmente acaba se envolvendo nesse cenário complicado e até mesmo trágico, se assim for demonstrado, né? E nós mostramos, inclusive, na reportagem, a família, que é uma família com muita dificuldade financeira, teve que unir ali todo mundo para poder levantar um dinheiro para contratar um advogado para fazer todo esse trabalho, de procurar justiça e provar, olha, esse Gilmar que vocês prenderam não é o verdadeiro assassino. E o tempo vai passando, né, Cláudio? E aí fica esse constrangimento todo. Professor, nesse caso, o juiz até prometeu, né, na reportagem a gente mostra isso, que o juiz prometeu urgência em avaliar o caso. É um caso que realmente o juiz tem que dar prioridade? Né? Aquilo que nós falamos, esse ponto é interessante da nossa conversa, da nossa entrevista, porque o judiciário realmente ele tem que seguir os procedimentos legais, né? Realmente o magistrado, quem preside esse processo, realmente tem que adotar aquilo que a lei determina. Também não pode ser feito de uma maneira, vamos assim dizer, abrupta, levado ao calor da emoção, de revoltas. Precisa-se de um procedimento. Mas que esse procedimento, como muito bem você falou, tem que ser dado a ele de fato uma urgência. Porque nós estamos tratando de algo relacionado aos direitos fundamentais daquela pessoa, que é a questão da liberdade. Então, parece-me que situações que evidenciam possivelmente, eventualmente, um erro, devem ser tratados com uma certa urgência, porque a natureza da questão assim exige, pessoal. Então, é um caso que deve ser cuidado, trabalhado, comprovado, seja por audiências, ouvir testemunhas, analisar documentos, o conjunto probatório que for, mas sempre num cunho de urgência, porque o caso, Cláudio, exige. Tá aí, né, gente? É uma situação realmente dramática. A gente aguarda a audiência na análise por parte do juiz. A promessa era de que seria feita nessa sexta-feira, né? A gente não sabe ainda o resultado, e que possivelmente uma audiência também vai ser marcada, provavelmente para a semana que vem, né? Tomara que ocorra o quanto antes, né? Semana que vem tem o período de recesso, tem carnaval, o cidadão não pode continuar preso se realmente for de maneira indevida, né? É essa insegurança jurídica que deve ser combatida com os procedimentos mais céleres, mais rápidos e mais preocupados com a pessoa humana, que é o que tanta gente prega, que é o que tanta nossa Constituição Federal prega nos dias atuais. Professor Bernardo, para a gente finalizar, a família do seu Gilmar, claro que passado todo esse período, eu imagino que a família quer mesmo é a liberdade dele, mas obviamente que a honra da família aí foi manchada em função dessa prisão, ainda que, né, claro que a dificuldade de identificação e tudo mais. O erro, ao que parece, pode ser um erro do Estado, né? Certo. Ele pode buscar na Justiça uma reparação por parte do Estado? Sim, há essa possibilidade jurídica, como já ocorreu em vários outros casos semelhantes, né? A família ou o próprio acusado, se assim for determinado que ele realmente não foi, né? Consequentemente, pode buscar os meios judiciais cabíveis para tentar ao menos amenizar aquele constrangimento, aquela violação da sua honra, repito, caso assim for demonstrado. Porque é um pouco complicado, Cláudio, o pessoal que nos assiste, porque quando a gente fala de honra, a gente fala de moral, a gente fala de aspectos pessoais, é muito subjetivo. Vai de cada um. Então é a família que tem que avaliar, é a própria pessoa que ali está, tem que avaliar, conversar com a família e entender qual foi o gravame que sofreu. E, consequentemente, cabe realmente uma reparação, que vai ser instaurado um processo e ali vai ser demonstrado até onde foi esse constrangimento, essa dor moral, essa dor da honra, ou até mesmo a dor física, né? Que provavelmente uma pessoa que tem uma liberdade limitada ou restrita indevidamente venha a sofrer. Então é algo que pode ser caminhado, sim. Bom, a nossa torcida agora aqui é que o seu Gilmar saia da prisão o quanto antes, né? Consiga provar aí toda a sua inocência. Para a família já está tudo provado, agora é aguardar que o juiz analise o caso e é quem tem a autoridade para poder libertar o seu Gilmar. Isso aí. Professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço, pessoal. Forte abraço. É bom ouvir essas explicações. Professor Bernardo, já fez lá a busca automática Sintonia no seu canal 16.1? Saindo daqui eu vou fazer agora. Tá aí, ó, para assistir em alta definição. Se você ainda não fez, faça o mais rápido possível. É só procurar aí na
no seu aparelho de TV, fazer a sintonia automática, a busca automática de canais e nos assistir em alta definição, né, em HD, com muito mais qualidade. Também pela Sky, né, canal 316.1. Eu agradeço a você pela sua audiência. Pode interagir conosco pelas redes sociais, facebook.com/TVC Linhares. Reveja esta entrevista e o nosso conteúdo também no nosso canal no YouTube. E fale conosco por este telefone que aparece aí, 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.